Pronto, gravando. Tá ok. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer uma montagem de um circuito pneumático. Vou pegar o mesmo exercício e vamos transformar ele em eletropneumático, tá? Então, a gente vai fazer as duas montagens. Só pneumático, depois o mesmo exercício eu vou transformar em eletropneumático. Vou começar bem do beabá mesmo, bem essa introdução de elétrica, para vocês começarem a ter uma ideia, tá? De como que a gente vai fazer, entrar nessa parte eletropneumática. Então, primeiro, eu vou compartilhar o exercício. A gente vai ler, interpretar. Depois eu vou compartilhar o aplicativo da Festo, tá? E vou montar o pneumático. Depois de montar o pneumático, tá? A gente simular, a gente vai pegar o mesmo exercício e transformar ele em eletropneumático. Então, hoje, a aula vai ser dessa forma. Assim, acho que dá para vocês terem uma ideia do comparativo da simulação pneumática com a eletropneumática. Eu sei que o Maurício já deu a introdução dos dispositivos elétricos, tá? E hoje eu vou dar uma introdução nessa parte de aplicar no circuito, tá? Os elementos elétricos. Então, vou compartilhar primeiro o exercício. Então, o pessoal da turma B já viu eu montando esses mesmos exercícios em pneumática. Então, hoje a gente vai voltar a montar pneumática e elétrica, para vocês começarem a ter uma ideia. Então, esse exercício é um exercício bem simples que a gente já montou uma vez, vou voltar a montar, mas pneumático, depois vou transformar em elétrica. Então, a figura abaixo apresenta um dispositivo de alimentação de peça. O funcionamento desse baseia-se no avanço de um atuador simples, ação, que desloca as peças para dentro do sistema, retornando em seguida à posição inicial, para uma nova alimentação. O avanço do atuador ocorre através do acionamento de um botão e o retorno pelo desacionamento do mesmo. Elaborar um circuito pneumático para esse dispositivo. Então, vamos interpretar. Vocês estão vendo aqui, é um alimentador. Né? Então, ele vai ter o avanço de um atuador de simples ação, que desloca as peças para dentro do sistema. Tá? Ele vai empurrar, retornando em seguida à posição inicial para sua nova alimentação. O avanço do atuador ocorre através do acionamento de um botão e o retorno pelo desacionamento do mesmo. Isso quer dizer, é um botão simples, você apertou, ele avança, tirou o dedo, ele volta. Tá? Então, a gente vai fazer e depois a gente vai fazer elétrico, para vocês começarem a ter essa ideia de como funciona o elétrico. Então, vou compartilhar agora com vocês o simulador, tá? Então, vamos voltar. Vou compartilhar agora o simulador. Vamos lá. Vou abrir um arquivo novo, né? Venho aqui, abro um arquivo novo. E agora já começo a montar. Vou montar primeiro o pneumático, então. O compressor, a fonte de ar. Uma unidade de conservação. É aquele que você vai regular a pressão no circuito. Tá? Então, e vou precisar do atuador de simples ação. Simples ação, com retorno com mola. Tá? Vou precisar de um botão e vou precisar de uma válvula.
Tá? Eu posso fazer a ligação direta, sem válvula, mas eu posso colocar uma válvula. Então, se eu pegar uma válvula, posso pegar essa válvula aqui, tá? Vou primeiro transformar essa válvula num botão, tá? Então, aqui eu tenho... vou fazer o acionamento manual. Então, botão, retorno com bola. Tá? E aí, você... Primeira coisa, vamos colocar o escape. Então, venho aqui e coloco o escape. Tá? Então, é só clicar aqui nessa bolinha. Tá? Você abre aqui a janelinha onde você seleciona o escape. Então, vou fazer as ligações. Ficou verde, vem para cá. Ficou verde, você liga. Ficou verde, você vem aqui e você liga. Tá? Ficou verde, você vem aqui e liga. Então, se eu for simular, vou diminuir um pouco a velocidade aqui, ó. Então, vou simular, eu venho aqui, Start. Tá? Então, tá com pressão até aqui na válvula. Apertei o botão, avançou. Tirei o dedão, retornou. Tá? Então, aquilo bem básico, né? Avançou, retornou. Avançou, retornou. Tá? Então, isso aqui, pneumático. Vamos transformar isso aqui em elétrico. Tá? Vou transformar isso aqui em elétrico. Eu vou deixar copiado isso aqui. Vou abrir outro aqui. Vou aproveitar esse troço aqui. Então, vou transformar isso aqui em elétrico. Vou fazer a ligação aqui, só que agora não vai ser mais acionamento com botão, tá? Vou dar 2 cliques, o que vai acontecer? Vou tirar isso aqui, e agora vai ser elétrico. Aí eu vou colocar o quê? Um solenoide, tá? Vem com o solenoide aqui, aí eu tenho um solenoide aqui, tá? E aí, aqui embaixo, aqui você vem controles elétricos, tá? Se tiver menos, sumiu. Aí você clica aqui no mais, tá? Aparece todos os controles elétricos, tá? Então, vamos aproveitar isso aqui e vou fazer a ligação. Tá? Então, o pneumático é isso aqui. Vou dar um nome aqui. A gente usa o sistema ISO, tá? ISO, ele coloca como Y, tá? É nomenclatura Y. Então, Y1, se tivesse do outro lado, Y2, tá? A gente costuma colocar, se tiver mais de um atuador, a gente coloca um Y1, tá? Por que um Y1? Aqui ficaria um Y2, porque se tivesse outro atuador, a gente poderia colocar dois Y1, só para diferenciar quando tiver mais de um atuador, tá? Então, Y1 é padrão, tá? Se tivesse outro solenoide aqui, seria duplo solenoide, aqui seria Y2. Então, o pneumático está pronto, é isso aqui. Agora vamos fazer o elétrico. O elétrico, vou colocar a ligação à fonte, os 0 volts,
e 24 volts. Tá? Então, eu tenho 0 volts e 24 volts. Aí eu vou ter que procurar um botão. Então, é um botão que você apertou, ele retorna. Tá? Então, é o que a gente chama de botão pulsador. Que é esse aqui, ó. Normalmente aberto. Então, eu tenho um botão pulsador. Tá? Se você quiser colocar o nome, tá? Você dá 2 cliques nele. Aí você coloca o nome. Tá? Pode ser B1. Tá? Pela norma, poderia ser S1. Tá? E aí, um solenoide. Quem seria o solenoide? Essa válvula aqui é uma válvula solenoide. Você vem aqui, a válvula solenoide. Então, essa válvula solenoide tem que ser compatível com o solenoide que está aqui em cima. Então, ele tem que ser um Y1. Então, a válvula solenoide aqui. Aí, se você fizer a ligação, é só ir puxando. Ficou verde, clica, vem aqui. Opa. Então, a hora que você aciona, tá com pressão aqui. A hora que você aperta o botão, avançou. Você vê que quando fica vermelho o circuito, quer dizer que está passando corrente elétrica. Tirou o dedo do botão, tá? Ele volta. Cortou a corrente, retorna com mola. Então, foi, voltou. Então, agora é elétrico. Tá? Então, aquele mesmo exercício, agora com o sistema elétrico. Tá? Então, agora ficou eletropneumático. Tá? Esse circuito elétrico, quando eu coloco essa simbologia de solenoide, quer dizer que eu vou energizar a minha linha, tá? Vou ligar um botão, na saída do botão, vai aqui no solenoide da válvula. Tá? Então, aqui está indicando que o fio está indo aqui no solenoide da válvula. Tá? E o outro fio que saiu aqui fecha o circuito e indo para polaridade 0. Aí fechou o circuito. Então, quando eu aperto o botão, eu energizo o solenoide aqui, que ele aciona a válvula, tá? E deixa o ar passar. Então, a hora que eu fecho o circuito aqui, ele vai empurrar a válvula, aí você vê o ar passando. A hora que eu tirar, eu tiro a energia do solenoide, a mola faz a válvula retornar e automaticamente tira a pressão e a mola do atuador faz ele retornar. Nagado. Oi. Pessoal, que estava tendo aula comigo, turma, o que o Nagado está fazendo aqui? Ó? Mesma ideia, o mesmo conceito do relé. Ele tem uma bobina embaixo, um Y1, só que é uma bobina que ele trouxe do ponto específico, da ferramenta específica, dizendo que era da solenoide valve, colocou aqui, renomeou com um Y1. E lá na válvula, ele diz que tem uma solenoide que chama o Y1. Igual o relé, que a gente põe uma caixinha do relé, que é a bobina do relé, e marca K1. E depois põe um monte de chave que chama K1. Só que a solenoide é essa caixinha com cruzado, com essa borboletinha do lado, e eu só posso nomear uma válvula com o mesmo nome, um par com o mesmo nome, ok? Se eu nomear 2, a hora que eu executar a simulação ele vai dar erro. Então tem que ter esse cuidado aí. Bom, aproveitando a deixa do Maurício, né? Se eu quiser fazer um acionamento indireto por relé, tá? Só enriquecendo o que o Maurício falou. Eu venho com o relé aqui, ó. Tá? Chamo esse relé
onde está a bobina, né? Chamo de K1, tá? Venho aqui, coloco aqui, ó, K1, tá? E venho com um chaveamento K1, tá? E aí, se eu fizer a ligação, tá? O que vai acontecer? Se eu apertar o botão, o relé vai ser acionado, ele vai fechar a chave e acionar o solenoide aqui. Então, apertei, ele avançou. Tirei o dedo, ele retornou, tá? E aí eu fiz o acionamento através de um relé, tá? E se eu intertravar, acho que o Maurício estava falando sobre intertravamento, eu posso novamente pegar um outro chaveamento, tá? Ligar aqui, ó. Meu mouse não é adequado, e chamo esse cara de K1 também. Aí o que vai acontecer? Fiz o que a gente chama de intertravamento. A hora que eu acionar, vai fechar um curto-circuito aqui, vai ficar acionado. Dessa forma aqui, ó. Eu aperto aqui, travou, e fica travado. Tá? É o que a gente chama de intertravamento. Aí, como que eu faço? Aí eu tenho que criar um sistema para cortar isso. Tá? Não tem jeito. Ou eu boto outro botão aqui para cortar. Tá? Então, eu posso trabalhar com dois botões. Então, eu faço um esquema de cortar o circuito. Tá? Como? Eu venho aqui e boto um botão normalmente fechado. Ou, tipo, botão de emergência. Venho aqui. Tá? Então, pum, ficou carregado, intertravado. Posso deixar o tempo que quiser. Aí, quando eu quero desarmar, eu venho aqui no botão e corto ele. Nagado, faz de novo porque deu uma cortada no vídeo e Tá. perdeu o meio do caminho. Vamos lá. Então, eu coloquei um botão normalmente fechado, aqueles do tipo de emergência, né? Então, quando eu aciono aqui, ó, dou um clique, ele vai e fica intertravado. Eu posso deixar o tempo que quiser e vai ficar avançado. Agora, eu quero que ele retorne. Aí eu venho nesse botão aqui e abro o circuito. E ele retorna. Tá? Então, você vê como a gente pode ir incrementando o circuito. Tá? Quando você começa a pegar o jeito, tá? Você começa a poder incrementar o circuito. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida aí? Tá? Então, vamos para o segundo exercício. Vou voltar de novo para a minha listinha de exercícios. Tá? Vamos pegar esse exercício aqui, que é o exercício 2. Tá? Então, o funcionário do dobrador de chapas baseia-se no avanço de um atuador de dupração. Agora a gente vai trabalhar com dupração,
que desloca a peça para dentro de um sistema, retornando em seguida à sua posição inicial para uma nova alimentação. O avanço do atuador ocorre através do acionamento de um botão e o retorno pelo acionamento de outro botão, tá? Vamos elaborar o circuito para esse dispositivo. Então, eu tenho um botão, ele desce, dobra a chapa. Eu tenho outro botão que faz ele retornar, tá? Para depois tirar a peça e colocar outra chapa. Então, vou trabalhar com 2 botões. Então, é simplesinho também, mas vocês vão ver que dá para a gente fazer uma série de acrescentar várias coisas elétricas, muitas vezes para melhorar segurança e assim por diante. Então, vou voltar para o aplicativo. Bom, vou fazer o pneumático de novo, tá? Então, vou abrir um circuito novo. Vou pegar aquele arquivo anterior. Tá? E vou fazer as transformações que a gente precisa. Então, é um atuador só que é de duplação. Então, eu não vou precisar mais desse e vou pegar um atuador de duplação. Duplação, vou pegar uma válvula para pilotar uma válvula. Então, vou pegar uma válvula 5/2. A válvula 5/2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar os escape. Então, eu venho aqui, vou colocar os escape. Senão você acaba esquecendo. Vou colocar o escape aqui. Como ele vai ser pneumático ainda, eu vou colocar comando pneumático. Então, vai ser pilotado por um lado, pilotado pelo outro lado. Então, duplo piloto. Vou fazer a ligação já no meu atuador. E aí eu tenho um botão que vai avançar e outro que vai retornar. Então, primeira coisa, vou alimentar minha válvula. Alimentei minha válvula. Então, é um botão. Se você clicar 2 vezes, tá? Você pode alterar alguma coisa aqui. Tá? Dá para alterar, mas vamos deixar ele. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar outro botão aqui. Tá? É um botão que avança, outro que retorna. Então, eu vou alimentar ele de novo. Como eu copiei ele, eu não preciso colocar o escape, porque já está com o escape aqui, porque foi a cópia desse. Então, aí eu vou fazer a ligação para pilotar ele. Então, a dobradeira, se for pneumática, vai ser dessa forma. Aperto um botão, tá? Então, a pressão está aqui, segurando ele retornado. Aí eu aciono esse botão, ele avança. Dobrou, aperto o outro botão, ele retorna. Aperto esse botão e avança. Aperto esse botão, ele retorna. Então, está pronto o meu sistema pneumático. Bem simples. Tá? Então, para transformar isso aqui em elétrica, vamos lá, vou aproveitar isso aqui. Abrir um outro arquivo aqui, ó. Aqui, ó, e vou aproveitar ele. Agora,
os botões não precisam mais ser esses aqui pneumáticos. Então, esses botões pneumáticos eu vou sumir com eles. Vou levar meu conjuntinho para cima. E aqui não vai ser mais pilotado, tá? Não vai ser mais pilotado. Então, eu vou dar 2 cliques. O que vai ser? Vai ser elétrico. Então, eu venho aqui, substituo por solenoide elétrico. A mesma coisa vai ser do outro lado. Você elimina ele e coloca o solenoide. Tomar cuidado, viu? Se você deixar pilotado, você abrir aqui e colocar solenoide, tá? Opa, não, esse está funcionando certinho. Tinha uma versão que ficava os dois aqui, tá? Pilotado e elétrico ao mesmo tempo. Aqui tá, já está certo essa versão. E aí, transformei a válvula em elétrico. Então, eu vou ligar aqui. Então, aquilo que eu falei, eu tenho que dar nome ao solenoide. Então, eu venho aqui, ficou verde, dá 2 cliques. Então, seguindo a norma isso, seria Y1. Aí, como eu vou seguir o que normalmente aqui no Brasil a gente segue. Como é o atuador 1, eu vou colocar 1, Y1. E aqui, o atuador 1, só que é o solenoide Y2. Tá? E aí, o pneumático está montado. Vou montar o elétrico agora. Então, novamente, eu venho para cá. Tá? Vou montar o elétrico. Então, eu venho aqui para o elétrico. Novamente, 0 volts. 24 volts. E aí, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso de um botão para ele avançar. Tá? Vou lá pegar um botão. Opa, o botão está aqui para baixo. Um botão para ele avançar. Esse botão vai acionar um solenoide. Tá? Então, vou buscar o solenoide. A válvula solenoide. Nossa, eu estou perdido aqui. Tá aqui. A válvula solenoide. Então, vou energizar a minha. Qual válvula? Esse botão, então, esse botão S1, ele vai fazer avançar. Então, qual solenoide faz avançar? Y1. Então, vai ser 1. Faço a ligação. Então, avançar, ele já avança. Então, se você pegar aqui e querer testar, está funcionando, ele avança. Tá? E aí eu vou fazer ele retornar. Tá? Para a gente não perder tempo, a gente faz isso aqui, ó. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Pega aqui. Agora vou mudar o nome. Vou chamar esse botão de S2. E vou mudar esse solenoide para 1Y2. Nossa, estou com um mouse horroroso aqui. Não é o mousepad, Nagado? É um mouse antigo, pequenininho, que eu usava. Ele é bem pequenininho para ser portátil. Né? Vamos lá. Então, o circuito está pronto. Você vem aqui, botou S1, ele avança. Clicou S2, ele retorna. Tá? Duplo solenoide. Então, S1 avança. S2 retorna. Agora ficou elétrico. Tá? Então, essa é a montagem pneumática e aqui um circuitinho elétrico.
É importante vocês saberem como funciona, porque na hora de montar, a gente vai montando linha por linha. Tá? Linha por linha, para você não se perder. Aqui, a gente está começando. Vai ter hora que esse circuito vai ficar monstro, né? Cheio de elementos para você fazer a ligação. Então, o que acontece? Se você não entender direitinho linha por linha, vai ficando complicado você montar depois. Tá? Então, aqui já resolveu. Tá? Então, você vê que é uma dobradeira. Tá? Você pode trabalhar com fim de curso aqui. Tá? Por exemplo, como é uma dobradeira, vamos supor que eu quero que o segundo botão só acione se o atuador estiver totalmente avançado. Que esse botão não acione, tá? Enquanto ele estiver descendo. E aí eu posso usar um fim de curso. Tá? Aí eu venho aqui e coloco um fim de curso, como a gente faz em pneumática. Tá? Deixa eu desligar aqui, senão não vai. Então, venho aqui. Posso colocar um S1. Tá? Ele vai começar no 2. Tá? Vai no 5. Então, tem o fim de curso. Então, para garantir que esse botão só funcione se ele estiver totalmente avançado, aí ele pode retornar, a gente vem aqui e bota uma condição. Qual que é a condição? Eu botar um fim de curso. Então, como que eu faço um fim de curso na elétrica? O fim de curso na elétrica, você vai pegar a própria chave, né? Trazer a chave. Você vai dar 2 cliques na chave, tá? E aqui, tá? Rolete. Então, switch home. Então, vai usar rolete. Você vem aqui e coloca rolete. E aqui você vai colocar qual o fim de curso que é. Então, vai ser um fim de curso com rolete. Tá? E aí, eu vou colocar um S2. Nagado. Oi? Ó, pessoal, o que o Nagado fez? Ele estava usando até agora botão manual, botão de operador mexer. Agora ele trouxe lá do General Switches, lá das chaves, que são chaves que a máquina internamente mexe por ela. Ok? Então, vamos lá. Aí, eu vou ligar aqui. Ligar aqui. Então, enquanto essa chave não fechar, você não consegue acionar o botão S2. Então, vamos lá. Então, você apertou o botão aqui, avançou. A hora que avançou, ó, fechou. Tá? A hora que ele fechou aqui, eu consigo fazer ele retornar. Abriu, depois que ele retornou. Então, aqui é uma condição de segurança. Tá? O segundo botão só funciona se ele estiver totalmente avançado. Tá? Então, você consegue fazer isso. Tá? Fazer com que ele tenha já um sisteminha de segurança aí. Tá? E posso fazer isso do lado de cá também, dizendo que esse botão só aciona se ele estiver totalmente recuado. Tá? Aí é só acrescentar o outro lado do fim de curso, né? Vou pegar esse carinha aqui e vou colocar do outro lado. Pessoal, quando você copia, só não esquece de trocar o nome, né? Não pode ter dois com o mesmo nome. Então, com
mesmo sistema de segurança no outro. Quer dizer, os botões só funcionam se ele estiver totalmente recuado ou se estiver totalmente avançado. Você vem aqui, a hora que você aciona, olha como ele abriu. Tá? Então, se você apertar aqui, não energiza. Tá? E aqui, ele energizou, ele retorna. Tá? Então, são coisas que você vai colocando para você poder ter uma segurança maior no seu sisteminha. Já que é uma dobradeira, tá? Você pode colocar esses sisteminhas de segurança. Tá? Então, aqui já o sisteminha com duplação. Então, obrigatoriamente, você vai ter que colocar solenoide do outro lado. Tá? Duplo solenoide. Tá? Então, até aí, tranquilo. Vocês veem que passar para a elétrica, tá? Não é tão complicado assim. A partir que você vai entendendo mais ou menos o funcionamento. Tá? Existe sisteminhas para alertar que está avançado, não está? Depois a gente vai ver isso. Que nem tocar sirene, acender luz, tal. E aí a gente vai colocar em série ou em paralelo, tá? Luzes, sirenes, tá? Como acontece na prática. Tá? É a mesma coisa, que nem caminhão hoje, engatou ré, toca sirene. Tá? E por que isso? Tá? Exatamente para dizer que o caminhão está dando ré. E como que é engatado isso? Está ligado ali na marcha, engatou a ré, aciona. Tá? Então, Aquilo, originalmente, como fazia? Engatava ré, não tinha que obrigatoriamente acender a luz branca na traseira? Ué, além da luz branca, também toca a sirene. tem viaturas com giroflex que, além de tocar a sirene, o giroflex começa a intensificar a luz, porque está com ré. Então, é aquela segurança sonora e visual. Tá? Além de ter a luz de reacender, mas tinha que ter o caboclo lá atrás, né? Dando sinal. Isso é antigamente, né? Hoje não. Bom, vamos lá. Vamos voltar para outro exercício. Ô, professor, Oi. só para esclarecer, esse sistema de segurança que você tá falando, que o senhor está falando, é da máquina, não do operador, né? Sim, aqui eu coloquei da máquina, tá? Mas Exatamente. às vezes serve para o operador também, tá? Mas para mim, instalar um sistema para evitar acidente de operador é outro sistema. Não, é que aqui eu tô Da coisinha máquina bem só. básica, Se né? acaso dá problema na máquina, vai alertar que tem algum problema nos relés ou na Sim, válvula, só sim, para sim, identificação. sim. Porque mais para frente, para questões de segurança, a gente vai fazer vários outros sistemas que vai servir para segurança, tá? Certo. Controles e tudo mais. Aquilo que eu estava falando, fazer um controle que trava, tá? Acende a luz quando travar, tocar uma sirene quando acontecer alguma coisa, tá? Ou quando estiver num sistema que está trabalhando e tem um problema de segurança, ficar com a luz piscando. Então, a gente vai criar todos esses sistemas. Então, a parte elétrica permite tudo isso. Então, por exemplo, quando o atuador está atuando, a luz fica acesa e quando ele para, a luz apaga. Então, dá para a gente fazer todo esse esquema dentro de um circuito elétrico. Ok? Ok. Vamos lá para um outro exercício. Tá?
Então, vamos lá. Esse exercício, tá? É uma troca de esteira, tá? Uma troca de esteira. Então, num processo de fabricação de peça, controle de qualidade é realizado visualmente. As peças aprovadas são destinadas à esteira 1. As peças reprovadas são retrabalhadas e destinadas à esteira 2. Isso é muito comum na empresa, né? O cara fica olhando, a latinha está amassada, pum, descarta ela, manda para a esteira 2 para ser reciclada. Tá? Enquanto tiver boas, vai passando pela esteira 1. Tá com algum problema? Bom, você muda e desloca aquela peça para a esteira 2. Tá? Então, ao detectar uma peça para retrabalho, o operador irá acionar um botão para que o atuador de duplação avance e desloque a peça para a esteira 2. O retorno do atuador ocorre automaticamente. Tá? E aí vai elaborar um circuito pneumático e depois a gente transforma ele em eletropneumático. Tá? Então, vou voltar para o aplicativo. Então, são coisas bem práticas que acontecem em qualquer pequena empresa. Tá? Vamos lá. Então, a gente vai começar. Só um minuto aqui. Então, a gente vai começar aqui. Eu vou copiar esse pneumático. Então, o que diz? Que eu aperto um botão, ele avança. Tá? E troca de esteira. Tá? E depois é só tirar o dedo que ele volta para a esteira 1. Tá? Pneumático. A gente pode usar fim de curso. Tá? Então, se a gente for usar fim de curso, posso colocar aqui. Colocar aqui, ele só vai fazer retornar. Dois aqui. E o que vai acontecer? Vou mudar. Tá? Aqui. Vou tirar o sistema manual, vou colocar um sistema mecânico. Tá? Sistema mecânico com rolete. E coloco, venho aqui, dois cliques, um S2. Tá? Aí eu tenho um fim de curso. Avançou, tá? Ele retorna. Então, se a gente fizer isso, eu posso fazer dessa forma. Apertou, mudou. Mudou, retornou. Retorno automático. Se eu ficar segurando o botão, ele fica ali. Tá? Mudou a esteira para a segunda esteira. Se eu tirar o dedo, voltou para a primeira esteira. Tá? Então, você vê, bem simples. Se for duplação, eu boto um fim de curso para empurrar ele automaticamente. Tá? O sistema mecânico, o rolete, ele empurra automaticamente. Tá? Bem simples. Vou fazer elétrico. Tá? Se eu for fazer o elétrico, vou abrir um outro novo. Tá? Vou copiar isso aqui.
novamente, aquilo que eu falei, a gente elimina a parte pneumática. Transformo ele em elétrico. Vou dar nome ao solenoide. Faço isso. Então, vou montar o elétrico. Então, botão. Tá lá. Tem um solenoide. Y. Ele avança, muda de esteira, né? Só que a esteira volta para a esteira 1 automaticamente, tá? Então, aquilo que eu falei de você colocar um fim de curso, só que agora é elétrico. Tá? Você vem aqui. E o outro solenoide. Então, circuito elétrico. Tá? E volta. Então, esse é uma forma. Só para vocês terem uma ideia, o Maurício ainda vai falar sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia. Como que eu faria isso aí ficar automático, né? Sem precisar da intervenção humana? Tudo isso ficasse automático. Tá? Vamos supor, a inspeção não vai ser mais visual, vai ser automática. Tá? Então, o que eu posso fazer? Botar um sensor que identifique. Relé e sensores. Oi? Não, tô falando então, eu posso... Relé e sensores. Relé e sensores. Eu posso colocar uma série de relés e sensores e ele fica automático. Eu posso colocar até um leitor, uma câmera, tá? A câmera pode ser o próprio sensor, né? Uma câmera que identifique certas características, tá? Ou vamos fazer só por curiosidade, tá? Vamos montar um que você vai usar, separar peças metálicas e não metálicas, tá? Então, eu posso trabalhar com sensores, vamos supor que na esteira está vindo misturado peças metálicas e não metálicas. E ele tem que deixar passar as metálicas e desviar as que não são metálicas. Tá? Renegado. Oi. Uma esteira de um barracão de reciclagem, por exemplo. Exatamente. Ele pode identificar. Tá? Ele pode começar a identificar o que é metal e o que não é metal. Tá? E posso ficar
fazendo essa esteira ir mudando de direção. Então, aqui tem os sensores, tá? Tem o sensor magnético, indutivo, tá? Isso daqui, o professor Maurício depois vai explicar como que funcionam esses sensores. Mas só para vocês terem uma ideia de como que isso pode ser automatizado com sensores. Então, quando eu vou... Professor, Oi? pode ser de balança também, né? Sim, no caso, dependendo da situação, você tem que escolher o que consegue identificar aquele produto que está passando ali. É um sensor de balança, ele vai ver o peso e sem peso. Exatamente. Tá? Então, tem sensores dimensionais que consegue verificar até certo volume, tá? Até Ele de deixa 40 passar. gramas. Tá? Então, tem 40 diversos gramas. tipos de sensores que você pode utilizar, tá? Mas aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Vamos lá, eu vou passar, colocar aqui um sensor indutivo, tá? O que o sensor indutivo ele vai identificar? Deixa eu desligar aqui. Então, um sensor indutivo. Ele chama indutivo porque induz um campo magnético, tá? Como ele induz um campo magnético, ele identifica os materiais ferromagnéticos, tá? Então, detecta metais. Então, esse sensor é um relé, tá? Tá? Então, o que acontece? Desculpa, um relé. Ele aciona um relé, tá? Então, toda vez que eu for ligar um sensor desse, eu vou ligar ele num relé, tá? Então, ele vai, obrigatoriamente, trazer um relé aqui. Então, como que eu faço? Eu energizo ele, tá? E nessa saída, ele vai dar o sinal no relé. Então, vou fazer essa ligação. E esse relé, tá? Vamos supor que ele vai identificar as peças metálicas. Vamos colocar KP. Tudo que é relé, tá? Começa com K. Começou com K, você sabe que é um relé. Tá? Então, o KP. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse relé é que vai identificar, na hora que identificou que é metal, ele aciona o relé vai acionar o sistema. Tá? Então, as duas polaridades, você energiza ele e o sinal vai para o relé. É assim que a gente monta. Vamos supor que a hora que ele identificar que é metal, vai para a esteira 2. A hora que não é metal, volta para a esteira 1. Então, eu venho com outro sensor. Vamos lá, pegar um capacitivo agora. Pega um capacitivo. Ah, como que você sabe que é capacitivo ou indutivo? Aqui tem um símbolo do indutor. E aqui tem um símbolo do capacitor. Tá? Elétrica. Vou pegar outro relé. Vou colocar aqui. Tá? Vou mudar o nome para metal. Então, KM, metal. E aqui é o relé que identifica o que não é metal. Vamos dizer que vamos supor, vou colocar qualquer coisa aí. Vamos lá. K. Então, vou fazer a ligação aqui. Vou energizar ele.
Tá? Então, eu estou com os dois sensores aqui. Se você quiser colocar o nome no sensor, você dá 2 cliques, assim, metal. Aí você vem aqui, papel, papelão, caixa de papelão. Tá? Então, dá qualquer nome, você consegue colocar o nome no sensor. Tudo que é relé, você começa com K. Tá? Então, já tem os dois sensores instalados. Tá? E aqui, você pode fazer o seguinte. Estou fazendo só para demonstração e bem simples aqui, para não... O Maurício ainda vai explicar direitinho, só por curiosidade. Então, aqui vai ser KM, tá? Se é metal, vai para a esteira 2. Se for papelão, por exemplo, volta para a esteira 1, tá? Então, quem é que vai fazer o sistema funcionar? Tá? Então, se for metal, ele avançou, tá? Se for papel, ele retorna. Se for metal, ele avança. Se for papel, ele retorna. Fica no automático, tá? Metal, papel. Metal, papel. Aí fica no automático. Aí você bota um botão para cortar. A hora que você for embora, você pode desligar o sistema todo e colocar o sistema todo com um botão, tá? Só que aí eu usaria um botão pulsador, né? O que é um botão pulsador? Um botão com trava, tá? E aí fica no automático. Enquanto tiver o sistema, ele continua. Maurício, deixa eu fazer uma perguntinha. Dá Diga. tempo para você mostrar uma ligação de motor? Posso mostrar. Motor elétrico? E assim, eu falo para eles sobre ligação de motor elétrico. É que o FluidSim não dá, né? Ele não tem os componentes para fazer essa ligação. Não, sim, mas você fala um pouco, né? Falo sim. Porque, já falei, mas eu reforço um pouco agora. Porque dá para a gente acoplar todo o sistema de esteira, Sim. Tá? No sistema elétrico pneumático. Por exemplo, parou o sistema, a esteira para. Tá? Você botou o sistema funcionando, a esteira começa. Tá? Então, a gente consegue ligar a esteira com motor elétrico, tá? No circuito elétrico pneumático. E aí a esteira entra em funcionamento sincronizado com o sistema elétrico pneumático. Posiciona os sensores, vê o que está acontecendo na esteira e a esteira toma, né? O circuito toma a decisão ali conforme é programado. Dá para fazer sim. Tá? Então, é para vocês começarem a entender como que funciona aquelas empresas com produção onde está todo automático. Por exemplo, como é que coloca cerveja dentro da garrafa? As garrafas vão em pezinho ali e desce um tubinho dentro da boca da garrafa e vem enchendo. Tá? Então, tem que sincronizar a esteira com a descida dos tubinhos para encher a garrafinha de cerveja, tá? Ou a lata. Então, tudo é sincronizado.
E é dessa forma que o pessoal vai ajustando, acertando a esteira, a motorização da esteira com o sistema eletropneumático, né? Para que ele funcione sincronizado também com a esteira. Tá? Aqui, eu só adiantei esse sensor para mostrar que ele pode ficar automático. Agora, quem é que está comandando tudo? Um sensor, e não é mais aquela inspeção visual. Agora é automático através de sensores. Pessoal, alguma pergunta? Tranquilo? Está ficando um pouquinho mais claro como funcionam esses sistemas automáticos? Tá? Vamos lá. Então, quando a gente trabalha com elétrica, fica até mais fácil você fazer essas variáveis. Tá? Bom, acho que dá tempo para mais um exercício. Vamos voltar lá para o outro exercício. Vamos lá. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, a figura abaixo representa um dispositivo para cortar chapas. O avanço do atuador de dupla ação pode ser feito de 2 pontos diferentes. Tá? E depois, após o deslocamento da chapa, esta é cortada. Ao acionar um terceiro botão, o atuador irá retornar rapidamente, mas somente se houver a confirmação que esta está totalmente avançada. Elaborar um circuito pneumático, depois vou elaborar um pneumático. Aqui já tem esse sistema de segurança que o operador tem que estar com as 2 mãos ocupadas, que é só avança se tiver 2 botões. Tá? Então eu tenho que apertar os 2 botões simultaneamente para que corte a chapa. Esse é um sistema de segurança para o operador, para ele ficar com as 2 mãos ocupadas. Tá? Que hoje tem cara que bota o famoso palitinho segurando um botão, né? É coisa para ficar travado. Mas vamos lá. Vamos montar esse sisteminha. Deixa eu voltar ao aplicativo. Então, vamos montar o pneumático. Vou aproveitar esse de novo. Tá? Então, eu tenho 2 botões. Tá? Para ele avançar. Tá? Vou só mudar. Então, o que o exercício falava? Eu preciso de 2 botões acionados simultaneamente para ele avançar. Isso quer dizer o quê? Eu posso usar esse esqueminha, lembram? Que eu boto em série. Tá? E só avança se eu apertar os 2 simultaneamente, ou colocar aqui a válvula E. Tá? Lembram da válvula E?
Eu ainda me perco um pouquinho com essa... a válvula E. Tá? Eu posso usar essa válvula E. Tá? Então, eu posso... Deixa eu fazer dessa forma. Tá? Depois eu mostro como a gente usa essa válvula E. Então, tem o botão 3. Tá? Pronto, é isso que ele quer. Eu posso fazer ele avançar por qualquer... avançar ele apertando os dois botões simultaneamente. E o terceiro, tá? Só funciona se ele estiver totalmente avançado. Tá? Então, deixa eu subir com ele, depois eu volto com ele. Então, vamos lá. Então, eu venho aqui. Tá? Então, o que aconteceu? Acionei os dois botões, ele avança. Tá? Aqui, acionou um S2, mudou aqui. Então, se eu acionar, está garantindo que ele está totalmente avançado. Se eu apertar o botão 3, ele retorna. Tá? Então, o 3 só retorna garantindo que ele cortou efetivamente a chapa. Então, ele só funciona se eu apertar os dois botões. Por quê? Se eu apertar um só, não funciona. Se eu apertar um só, ele não funciona. Tá? Ele só funciona se eu apertar os dois botões ao mesmo tempo. Tá? E aí, bateu no fim de curso, estou garantindo que ele está totalmente avançado. Aí eu aperto o terceiro botão e ele retorna. Tá? Então, aqui eu estou fazendo ligação de série. Tá? Mas eu posso usar a válvula aí. Professor, Oi. para ele retornar, também precisa apertar o terceiro botão, os dois juntos, né? Não é que aqui é um fim de curso, ele é um sistema mecânico. Avançou, ele aciona automaticamente essa válvula. Tá? Aí é só apertar o botão. Se ele não chegar até o fim, tá? Isso aqui é mecânico, tá? Esse é manual. Então, se esse fim de curso não chegar até o final, esse aqui não aciona. É o próprio atuador aqui que vai acionar essa válvula. Ficou mais claro? Tá? Sim, melhorou. Entendi. Então, aqui eu posso usar a válvula E e não ligar em série. O que é a válvula E? Aquilo, ele só funciona se os dois lados estiver acionado. Tá? Não funciona. Ó. Agora, se eu acionar um lado e acionar o outro, ele avança. Tá? E você viu que aqui, ó, está avançado, ele acionou aqui, já está acionado automaticamente. Se eu apertar aqui, ele retorna. Tá? Entendeu. Tá? Então, mas aqui também, se você quiser, dá para fazer. Você tira aqui, ó. Coloca ele aqui do lado, só para você ter uma ideia. Aqui, ó. E coloca válvula E também. Funciona do mesmo jeito. Aí você bota válvula E também.
É a mesma coisa, ó, tá? Você vai fazer ele funcionar, tá? Sozinho não funciona. Acionou aqui, ó, ele avançou. Pum, já acionou aqui, ó, a válvula, já está acionado esse lado. É só acionar do outro lado. Funciona, com duas válvulas aí. Tá ok? Então, esse é o pneumático. Vamos lá. Dá para montar o elétrico rapidinho. Então, rapidinho eu monto o elétrico. Vou aproveitar isso aqui. Então, não vou usar nada dessa parte pneumática. Tá? Aqui, acionamento é 2 solenoides. Vamos baixar aqui para a elétrica. Vamos lá. Então, o que a gente vai precisar? 2 botões. Tá? 2 botões. Solenoide. Eu vou voltar pelo método mais simples. Quase acabando a aula, né, Gado? Tá? Já vou. Rapidinho aqui. Só pra gente não se perder. Não, tô de olho no cronômetro aqui. Joia. Cortando o caminho aqui. Então, terceiro botão. Só que o terceiro botão depende também de curso. De curso, aquele esquemão lá. Vem aqui, rolete, mudo para rolete e 1, 2. Reto. Procura seu cachorro aí, Rilson. O que foi, Binho? Olha o seu cachorro latindo aí, ó. Olha o É seu meu gato não, tá Dona latindo. Gado. É o meu. Ele está injuriado porque eu não estou dando atenção para ele. Tá ouvindo você falar e não é com ele, né? Exatamente. Tadinho. Então vamos lá. Coitado. Elétrica, tá pronta, tá? Aqui também eu coloquei em série, tá? Então, para mim conseguir, os 2 botões têm que estar acionados. Então, acionei, ele avançou, tá? Peraí, ele foi, voltou. Peraí, o que eu fiz? Oh, esqueci de mudar aqui, S3 aqui. Tá? Então, vamos lá. Para ele avançar, o cara tem que apertar os 2 botões ao mesmo tempo. Ele foi, bateu lá, fechou aqui, ó. Vocês viram que fechou aqui. Aí eu aperto o terceiro botão, ele retorna. Então, tem que acionar os 2 botões e ele avança. Tá? O cara encheu lá, aciona o terceiro botão,
E aí, fechou o circuito, tá? Bom, pessoal, por hoje é essa introdução de eletropneumática, tá? Aproveitando um pouco aquela base que o professor Maurício tinha passado para vocês. Beleza? Alguma pergunta, comentários? Tranquilo, professor. Deu para pegar uma base legal. Tô tranquilo também. Semana que vem, tá? A gente inverteu a turma, tá? Semana que vem, a turma A vai ficar comigo, para mim detalhar melhor essa parte, tá? E a turma B vai ficar com o professor Maurício, tá ok? Aí a gente vai fazer essa troca, porque a turma A não pegou todos os detalhes da parte pneumática, que a turma B teve. Aí eu vou reforçar um pouquinho a parte pneumática, vou colocar temporizador, colocar uma série de coisas que eu já fiz com a turma B, aí eu vou passar para a turma A, tá? E a gente vai ficar assim 2 semanas, tá ok? Maurício? Ô, pessoal, para vocês não muda nada. Vocês continuam entrando. A turma A entra na turma A, a turma B entra na turma B. Sou eu e o Nagado que trocamos de sala ali. Pode falar, Nagado. Entendido, pessoal? Estou falando da minha aula, tá? Então, na semana que vem, eu estou com a turma A, tá? Joia, e as aulas Ok. e as aulas de terça continuam normais só comigo neste grupo geral. Beleza, senhores? Beleza. Show. Joia. Vou parar a gravação para não estender mais.